Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. Corríeis tão bem, quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois nesse caso estaria eliminando o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Irmãos, neste penúltimo capítulo da Carta aos Gálatas, 3 ideias principais. Primeiro, a liberdade. Versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Depois, versículo 13, fostes chamados para a liberdade. Ele está aqui continuando a reflexão do capítulo anterior, quando ele fala dos escravos e dos filhos. Ora, nós somos filhos de Deus pelo batismo. Pela fé, nós somos filhos. Não podemos agir como se fôssemos escravos. E ora, aqueles que consideram a lei mais importante do que a graça de Deus são escravos da lei. Não entenderam o Evangelho. A segunda ideia principal é o amor. Versículo 6. Em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. E o versículo 14. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ao invés de vocês ficarem preocupados em cumprir os detalhes da lei, ao invés de se preocuparem em ser circuncidados, quer dizer, receber essa mutilação do prepúcio no órgão sexual masculino, preocupem-se com a essência do Evangelho, que é amar.
São Paulo está nos mostrando, irmãos, que é completamente vão um cristianismo que não nos leve à caridade, a praticar o amor. E por fim, uma palavra que nos lembra aquilo que nosso Senhor nos diz no Evangelho: a árvore se conhecerá pelos seus frutos. Os frutos do Espírito são estes: alegria, paz, amor, paciência. Ora, se o Evangelho que Paulo pregou estava levando a comunidade dos Gálatas a amar mais, essa é a maior prova de que esse Evangelho é verdadeiro. Também seja assim conosco, irmãos. Até amanhã.